Glória a Deus. Meu irmão, eu vou pedir a você que se coloque de pé para que façamos a leitura da palavra do Senhor. Abra comigo sua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós vamos ver do verso 16 ao 18. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Assim diz então a palavra do Senhor. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Até aqui, irmãos. Feche os olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra, obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio, Pai, que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, Senhor, pelos méritos do Senhor Jesus na cruz. Que o Senhor abençoe esse momento, Pai, como tem feito desde o início dessa celebração. Que o Teu Espírito fale conosco, Pai. Perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas dificuldades, Pai. Mas que pelo Teu Espírito, Senhor, nós possamos, Senhor, superar todas elas para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Amém? Amém, meu irmão. Deixa eu te fazer uma perguntinha capciosa, né? Você conhece alguém muito alegre, mas assim, alguém que é alegre para além daquilo que é meio normal assim, né? Conhece? Não conhece? Sempre tem um na família, sempre tem um no nosso meio, né? Que é aquele que tem uma alegria que é para cima da curva, né? E contagia as pessoas, né? E quando nós pensamos nesse tipo de gente, quando pensa em atividade, quando pensa em festa, quando pensa em reunião, essa pessoa não pode faltar, porque é ela que traz aquele up no ambiente, né? Que faz as coisas se manifestarem ali, né? Enfim, as pessoas que são mais acanhadas, elas vão devagarinho entrando no contexto e dando risada, dali a pouco quando vê já está solta, né? Parece aquela criança que você chega no ambiente, a criança está lá, você olha assim, você fala, meu, até que engana, né? Porque parece que está lá tímida, mas dá 5 minutinhos para ela que ela se solta e já está correndo para todo lado. Sempre tem alguém que é desse tipo de pessoa, né? Que é mais alegre, mais agitado, não é? E eu, quando perguntei se você conhece, não é? Às vezes nós sabemos identificar quem são essas pessoas, mas talvez não sejamos nós. Não seja eu, talvez não seja você exatamente essa pessoa. E quando a gente pensa, né, numa festa, numa atividade, e quando a gente pensa que essa pessoa não pode faltar, às vezes vem sobre nós uma tristeza, né? Porque, puxa, queria ser tão feliz como aquele. Eu queria ser tão alegre como aquela pessoa, como aquela fulana, aquele ciclano, né? Que é tão divertido, não é tão gostoso estar perto. E, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa verdadeira, não é? A grama do vizinho, geralmente, ela é mais verdinha, não é? Ela tem essa aparência de mais verde, ela tem essa aparência de mais vistosa, vigorosa, não é? E às vezes a gente não conhece o dia a dia dessa pessoa, a gente não está no sapato, não é? Para entender o que acontece. E quando nós entramos no contexto de uma igreja, não é? O contexto religioso, se fala muito sobre alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria da salvação. Tanto se fala de alegria, mas eu tenho a impressão, meus irmãos, que muitas das vezes, não é? Ou na maior parte do tempo, essa alegria, nós sabemos que ela existe, mas talvez nem sempre a gente experimente dela ou desfrute dela, não é? E bate aquela melancolia, aquele aperto no coração. E na igreja parece que há uma cobrança muito grande de que
você tenha um sorriso impresso no teu rosto o tempo todo, não é? Que você tenha essa alegria pungente, não é? O tempo todo. Existe essa pressão. Assim como quem é casadinho de novo tem aquela pressão. Vai esperando, viu, irmão? Cadê o filho? Cadê o filho, né? Se casou, tem que ter filho, né? Tem que procriar, viu, Bruno? Tá demorando. Né? E Marcelo, só um até agora, irmão? Que isso? Não tem essa pressão da família, a igreja. É uma pressão saudável, né? E às vezes até no tom de brincadeira. Mas na igreja, ainda que seja num tom motivacional, existe essa pressão de que você sempre tenha um grande sorriso, que você mostre todos os 90 e 10 dentes que você tem na sua boca, o tempo todo na igreja. Você já sentiu essa pressão? Você já, alguma vez, chegando à igreja, você veio dentro do seu carro, e aí quando você está para sair do carro, meio que... Sai do carro agora. Dentro do carro eu estou lá, né, me lamentando, enfim, digerindo todas as situações que a vida me traz, mas quando eu saio do carro para entrar na igreja, opa, veste a cara do crente, sorrisão no rosto, paz do Senhor, irmã, paz do Senhor, irmã, não é? Mas que por dentro as coisas não estão bem assim. O fato e a verdade é que, de fato, tem pessoas que têm essa alegria que é meio que acima da média mesmo. Eu tenho um cunhado já falecido que ele era assim. Ele chegava nos ambientes ali, a risada dele era inconfundível, uma gargalhada alta, não é? E tirava de todo mundo aí um sorriso, mudavam as coisas. Eu percebo a minha filha, a Rebeca, ela tem 8 anos, mas às vezes ela dá uma empacada, né? Ela está lá, isso aqui, ela... Aí eu olho para ela e falo, o que foi, filha? Ela não fala, né? Ela fica lá na dela. Mas é só você começar a fazer uma piadinha, né? Falar, nossa, que bico grande. Nossa, olha não sei o que no sovaco. Você vai mexendo assim, dali a pouquinho, dá aquele no cantinho só, e aí vem o sorriso e desmonta toda aquela cara feia, não é? E ajuda a vencer tudo isso. Mas nem sempre, não é? O fato é que nem sempre essa alegria ou essa disposição, elas estão presentes, não é? E se você for muito sincero, se você for muito honesto com você, não é? Você certamente vai identificar momentos assim na igreja, em que o sorriso está aberto, mas ele não está no coração. Tem aquela música gostosa, né, que cantava sempre quando tinha as reuniões em pequenos grupos. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Tan, tan. Cadê, irmão? Não sabe cantar? A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E o quê? Só vocês. Que vem do nosso Senhor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Ora, você não tem o amor de Jesus na sua vida? Sim ou não? Sim. Amém, oh glória. Então a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Agora, por que tem dias então que esse negócio parece que não é bem assim, não é? E essa pressão toda. No texto que nós acabamos de ler, meu irmão, em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, vem uma mensagem de Paulo falando um pouquinho sobre a alegria. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 5. Olha só comigo o verso 16. O apóstolo diz assim: alegrem-se sempre. É o verso 16. Meu irmão, note que a palavra de Deus, quando ela coloca as coisas no imperativo, isso é um comando. Esse é o caminho do cristão. Alegrem-se sempre. Ora, se eu vivo constantemente alegre, por que alguém precisaria me dizer que eu tenho que me alegrar? Porque, de fato, meu irmão, tem dias em que isso não é uma realidade na minha vida e na sua. E por isso ele diz, alegrem-se sempre. E essa alegria que está aí, não é?
e que ele também vai falar em uma outra de suas epístolas, e nós já vamos para lá, ela é mal interpretada. Essa alegria, onde Paulo diz, alegrem-se sempre, não é a alegria de você quando, não sei qual foi o dia mais feliz da sua vida. Eu tenho vários dias felizes, ou mais felizes da minha vida, não é? Muitas vinculadas a conquistas que eu tive, a situações da minha família, no meu casamento, quando eu segurei meu filho e minha filha pela primeira vez, quando eu escutei aquele que é o coraçãozinho, né? Quando você ouve no ultrassom, nossa, eu chorei demais. E é uma alegria que você não tem como explicar e você não controla, não é? Só que não é essa alegria que o apóstolo Paulo está falando. E eis aí o problema, que muita gente se confunde. E acaba ficando aquele peso sobre os ombros e aquela necessidade de ter um sorriso o tempo todo. Mas quando Paulo diz, alegrem-se sempre, do que será que o apóstolo Paulo está falando, então? Essa alegria, meu irmão, ela está vinculada à constância do cristão. A ser constante. E o que é ser constante? Bom, se você já andou numa estrada em que ela tinha muitos picos e vales, você deve se lembrar dessa estrada, porque de repente você está andando e sobe, 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 dali a pouco desce, 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 sobe, 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 depois desce, desce, desce. E fica lá embaixo, fica lá embaixo, fica lá... Aí sobe, 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 fica lá em cima, desce, desce, desce. Hã? Isso é uma constante? Não, meu irmão, porque está oscilando, não é? Percebe o movimento? Sobe e desce, sobe e desce. Quando o apóstolo Paulo diz, alegrem-se sempre, meu irmão, não é a alegria de quando você chega no ambiente, você recebe uma surpresa e dá gargalhadas e dá saltos de alegria, mas ele se refere à constância na fé. O que é isso, meu irmão? Que nos melhores e mais importantes momentos da sua vida, aquilo não se torna tão impactante para você a ponto de que no dia seguinte, quando isso muda, você tem um problema, porque você é constante. Você se alegrou e continua firme, continua, não é, no seu caminho, na sua jornada. Ao mesmo passo em que quando isso inverte o polo e o negócio, em vez de subir, agora desceu, ladeira abaixo, Marcelo, o negócio barrancou. Você recebeu uma ligação de manhã, daí a pouco o cachorro fez xixi no teu pé, daí a pouco bateu o carro, daí a pouco você fala, meu Deus! Quando tem esse vale aqui, você é constante na fé. Isso quer dizer que você vai enfrentar problemas e vai enfrentar os melhores dias da sua vida, porque, convenhamos, você não tem que ter estrutura só para enfrentar os melhores dias da sua vida, mas você tem que ter estrutura para enfrentar os piores, né? Mas para enfrentar também os melhores. Muitas pessoas se desviam da fé por causa dos seus melhores dias, por causa dos melhores tempos financeiros, e se esquece o Deus da provisão e confia agora na sua riqueza. Se encanta tanto com uma mulher, a vida inteira orou, pediu a sua varoa, veio, né, se ajoelhou e falou, Senhor, eu quero a minha varoa, Senhor. E aí, de repente, a varoa chegou. E cadê o homem? Sumiu com a varoa. Não é? Ou seja, nós temos que ter estrutura tanto para o dia mau, como para o dia bom, porque muitos se perdem nas suas emoções, muitos se perdem no seu caminhar. Agora, quando nós somos constantes, e por isso Paulo diz, alegrem-se sempre. As palavras nas traduções, às vezes, elas não dão a realidade da intenção. E aí alguém pode dizer, não, pastor, mas não tem nada a ver com o que o senhor está dizendo. Alegria é alegria, o negócio aí, ele está falando de felicidade mesmo, não é? Ora, se fosse assim, Jesus não teria cumprido esse comando que estaria aqui na palavra. Ora, por que não, pastor? Ora, você não se lembra que a Bíblia diz que ele chorou? Então ele deixou de se alegrar sempre. Porque ele chorou. E não chorou de alegria, porque tem o choro da alegria, né? E eu estou já há 42 anos, irmão, e à medida em que os anos vão passando, eu não sei se você tem essa experiência, mas eu estou cada vez mais manteiga. Eu estou chorando até em comercial, rapaz. Esses dias eu estava vendo um filme lá, então, sabe aqueles filmes meio assim, que você assiste porque não tem mais nada para fazer, né?
E aí, de repente, teve uma cena que o pai lá se encontrou com o filho e deu um abraço. Eu estava assim, abraçou o pai. A gente fica mantegão, né? Mas o que aqui se refere, o apóstolo Paulo diz aqui, meus irmãos, é alegrem-se no Senhor. Porque haverão dias em que as coisas vão sair dos trilhos. E não necessariamente para baixo, mas pode ser para cima. E quando isso acontecer, há necessidade de que nós sejamos constantes. Um caminhar único, em que nós nos alegramos sim, mas mantemos, não é, essa caminhada, essa corrida, na verdade, como o autor aos Hebreus vai nos dizer. E nos dias maus, meu irmão, não há aquele desespero de arrancar cabelos, não é? Lógico, natural, o medo, os sentimentos que acontecem ali, mas quem é experimentado no Senhor, este, apesar das coisas, avança. Hoje de manhã teve uma programação para o Dia dos Pais, né? Nos fez acordar muito cedo hoje, num domingo, na escola das crianças. E entre as coisas que o pastor estava dizendo lá na escola, não é? Ele falou um pouquinho da experiência de Abraão, da hora de entregar o seu filho Isaque, não é, a ser ofertado como oferta, não é? E ele trouxe ali essa questão para dizer que tamanha era a fé de Abraão que, diante de um pedido de que entregasse aquilo que foi o pico, talvez o auge da alegria de Abraão, não é? Ele foi dizendo aos servos, daqui a pouco a gente volta. Só vamos eu e ele, só eu e o garoto, mas daqui a pouco a gente volta. Porque, como vai dizer também em Hebreus, ele cria que, ainda que fosse imolado Isaque, Deus o ressuscitaria e ele voltaria com o seu filho para casa. É o que a Bíblia diz acerca do coração de Abraão. Então, ainda que tenhamos dias muito preciosos, que a gente marca na memória, e é tão gostoso, né, lembrar daquele dia, parece que a gente experimenta daquela alegria daquele dia, e fica assim, ai, que gostoso, podia fazer de novo. Aí você vai no mesmo lugar, do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, e parece que não é a mesma coisa, né? Aí você fica com aquela memória, registrou, foi um momento. Mas tem dias ruins também. E o que a Bíblia diz para a gente nesses dias? Alegrem-se sempre, que nós devemos nos alegrar sempre. E a alegria é essa constância. Não é um sorrisão estampado no rosto. A verdade, meus irmãos, é que muitos têm vergonha das situações que enfrenta. E eu digo a você, não se envergonhe não. Porque isso, meu irmão, faz parte de um projeto eterno de Deus na sua vida, para te moldar à imagem de Cristo, meu irmão. Essas dificuldades, elas têm um propósito. Ela está tirando, não é, os excessos e acrescentando o que falta para que você seja a imagem e a semelhança de Cristo. Por isso não se envergonhe. Testemunho geralmente é quando o sujeito tem um emprego novo. Testemunho geralmente é quando o sujeito, não é, recebe alguma coisa boa e tal. E as lutas, meu irmão? Por que não se testemunhar sobre isso? Isso é bênção, meu irmão. E saber que passou por isso e em Cristo venceu tudo isso, isso é bênção. E às vezes eu estou aqui a passar pelo mesmo que você já experimentou, e o seu testemunho me edificaria tamanha maneira que agora eu aumento a minha fé pelo fato de ver que em você Cristo fez a mesma coisa. Por isso eu digo, meu irmão, alegrem-se sempre, como a palavra diz. E o apóstolo Paulo fala sobre isso para que você veja que faz sentido o que eu estou aqui a dizer e que, apesar de parecer em alegria, não é este sorrisão no rosto. Eu queria que você fosse comigo para Filipenses no capítulo 4. Filipenses no capítulo 4. Um pouquinho aí para trás, né? Filipenses no capítulo 4. O apóstolo Paulo vai tratar do mesmo assunto agora com outras pessoas e numa outra epístola. Ele diz assim no capítulo 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor, e novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. E o que tem a ver a alegria com o fato de que perto está o Senhor,
amar aos outros, ele continua no verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, porque assim a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, o que é o alegrar-se, meu irmão? Senão pela graça, pelo agir de Deus, a constância da pessoa na fé. Porque agora, diante dessa situação, ele diz, não andem ansiosos, porque se está alegre, não é? Se está constante nessa alegria, não vai ter ansiedade. Agora, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, não é? Com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Agora, o apóstolo Paulo, ele vai além e exatamente de acordo com o que nós estamos lendo lá em 1 aos Tessalonicenses. Ele diz, agora que você deve se alegrar, a pessoa pode olhar para o apóstolo Paulo e dizer, mas tá bom, apóstolo Paulo, eu tenho que me alegrar, mas como é que eu vou fazer isso? Eu acabei de receber uma notícia que acabou com o meu dia. Eu acabei de tomar conhecimento, como algumas pessoas que não estão aqui hoje, porque houve um falecimento na sua família ontem. Não é? A família do nosso querido irmão Binho e do Daniel perderam aí ontem, na madrugada não, durante a noite, eu acho, uma de suas tias, não é? Já vinha com algum problema de saúde e ontem faleceu. Né? Inclusive que Deus abençoe a família e conforte o coração. Não é? Mas alguém pode olhar para o apóstolo Paulo e dizer, como é que eu vou me alegrar? Eu acabei de receber essa notícia, eu acabei de receber um diagnóstico, eu acabei de bater o carro, eu acabei de não sei o quê, acabei de perder. Não sei, meu irmão, o que é que te, não é, abala tanto? E você pode dizer ao apóstolo Paulo ou ao Senhor, não é? Mas como? E aí o apóstolo Paulo continua. Ora, como? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes coloque tudo isso diante do Senhor. E como que nós fazemos isso? Ora, através das orações e súplicas, com ações de graça. Porque assim, a paz que excede todo entendimento. E que paz que é essa, meu irmão? É uma paz de deitar na rede e tô lá no Caribe, tô lá com a minha samba canção, deitado numa rede lá no Caribe, tomando um suquinho de laranja. É essa a paz? Não, meu irmão. A paz que excede todo entendimento é a que faz o Senhor Jesus dormir num barco, na proa, no meio de uma tempestade. Enquanto os discípulos ali desesperados, mestre, ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Conhece? Amém? É dessa paz que o apóstolo Paulo está falando. Jesus disse, eu vos dou a minha paz, eu deixo a vocês a minha paz. Não a dou como o mundo a faz, porque ela não é igual à paz que o mundo fala e que o mundo canta por aí. Mas no meio das situações difíceis, com orações e súplicas, mediante ações de graças, meus irmãos, a paz que excede todo entendimento se manifesta. Porque a ansiedade deu espaço à confiança. O medo deu espaço à esperança. E as preocupações deram espaço à certeza e à convicção de que nós servimos a um Deus que não mente, que jamais alguma de suas promessas, até o dia de hoje, deixou de se cumprir. Portanto, vale a pena esperar no Senhor. E ao orar, e ao suplicar, ao colocar diante de Deus todas essas questões, o nosso coração, meu irmão, é tratado. Por isso é tão importante a oração. Porque é um processo, meu irmão, de entrega, é um processo de libertação, é um processo de quebra, de renúncia, que acontece diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É ali, meu irmão, em que você tanto clama, a ponto de dizer a Deus com lágrimas, e às vezes lágrimas de desespero, de raiva, de
falta de controle, de dizer, eu não sei mais o que fazer. E de repente, sem saber muito bem como, as lágrimas vão secando, você vai terminando de orar e parece que, será que o vendaval acabou? Não, você está no meio, está no olho do furacão lá, mas no coração alguma coisa aconteceu. Há muitos anos atrás, algo surreal aconteceu com um carro que nós tínhamos. A minha esposa trabalhava em Alphaville, ela estacionou o carro no lugar. Pensa assim, uma rodovia embaixo e aquele viaduto em cima. Ela estacionou bem pertinho desse viaduto aqui, né? E de alguma maneira o carro que estava parado, com freio de mão puxado e engatado, sozinho, ele desbarrancou até o lado de baixo. Desbarrancou uns 8 metros para baixo. E caiu com as perninhas para cima lá, né? Ficou lá capotado. Uma coisa sobrenatural. Aí minha esposa me liga para falar. Ai, meu Deus, capotou o carro. Nossa! E eu estava no meio da aula, né? Na época de seminário. E estava num momento tenso da aula. E ela me liga desse jeito, falando que capotou o carro. Pronto, eu já imaginei que a perna dela estava para um lado, a cabeça para o outro. Falei, meu Deus! E ela, não, mas está tudo bem comigo. Eu falei, por que não falou logo, né? E aí eu fui até lá, cheguei, devia ser, vou chutar aqui, umas 11 horas da noite, quando eu cheguei no lugar. E, meu irmão, eu estava muito fora da linha. Por tudo que estava acontecendo, no momento financeiro, o carro que não tinha seguro, tudo aquelas coisas. Ela falou, meu Deus... E aí eu pensando, ela não parou o carro direito, certeza, porque para desbarrancar o carro, e aí já vem aquelas acusações, aquele monte de coisa. Eu cheguei, olhei para ela, nem perguntei se ela estava bem, falei, cadê o carro, cadê isso aqui, já cheguei esbravejando com ela, e aí, graças ao bom Deus, meu pai foi até lá, percebendo que eu não estava lá tão bem assim, eu acho. Ele foi lá, abraçou a Ellen, tudo bem, ele fez por ela o que eu não fiz, e a levou embora, né? E fiquei lá. E aí aquela multidão de curiosos que vinha, porque o carro desbarrancado, no meio de um lugar que estava no horário de saída, de um monte de gente. Aí vinham as pessoas, nossa, o que será que aconteceu? Ah, quem dirige esse carro aqui deve ser barbeiro. E aí vai te dando aquela raiva, né? Falando, vai para tua casa, rapaz, vai dormir, né? E aí aquela montoeira de gente, aquilo foi me chacoalhando de um tanto, meu irmão, eu perdi a linha totalmente. E aí meu pai levou ela embora, dali a pouco os curiosos foram indo embora um a um, e ficou lá Deus, o carro com as perninhas para cima e eu, até chegar o guincho. Meu irmão, eu estava desse jeito, esbravejando e falando, e lá, né, eu e Deus ali, até que eu não sei dizer para você como e quanto tempo isso tomou, porque eu não estava nem olhando para o relógio. Mas quando eu percebi, eu estava cantando, meu irmão, aquele louvor que diz glória, glória, aleluia. Meus irmãos, eu não sei o que é que Deus faz, não sei como Ele faz, mas o fato e a verdade é que Ele faz. Por isso diz o apóstolo Paulo, lance sobre Ele. Não tenha sobre você ansiedade alguma, mas antes, com orações e súplicas e ações de graça. Ora, diante de um carro capotado, uma situação daquela, como é que você vai agradecer? Senhor, muito obrigado pelo meu carro capotado. Oi, mas é o que está dizendo a palavra, não é? Acompanhe aí comigo o verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E eu experimentei dessa paz que excede o entendimento. As coisas não tinham se resolvido, nada tinha mudado, além do meu coração. É como um grande botãozinho de descarga, assim, sabe? Como se Deus apertasse ele e fosse embora toda a sua preocupação, ansiedade, como vai ser, como é que eu vou fazer, eu não sei. Mas Deus me encheu de uma paz, meu irmão. E que maravilhoso perceber que não fui eu que caminhei nos meus sentimentos até chegar ali, mas foi Deus que me conduziu. Isso é maravilhoso. Voltando ali agora, meus irmãos,
para a primeira de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. O verso 16, ele diz: alegrem-se sempre. E no verso 17, orem continuamente. Orem continuamente. A mesma sequência que Paulo trouxe aos Filipenses no capítulo 4, a partir do verso 4. Orem continuamente. E quando nós falamos em oração, meu irmão, entre as muitas questões que envolvem essa disciplina, essa obra de justiça, como vai chamar o Senhor Jesus lá em Mateus no capítulo 6, não é? A oração. Nós precisamos entender o que acontece conosco quando nós oramos. O que acontece conosco quando nós oramos, meu irmão, é que nós deixamos esse lugar que nós estamos. E calma, que não é heresia, não. Tem algum irmão que vai falar, crendo aos pais, pastor, está falando que o Espírito vai sair voando por aí e tal. Mas a palavra diz que pelo sangue de Jesus, nós somos transportados ao Santo dos Santos. Quando nós oramos, meu irmão, nós nos percebemos na presença do Altíssimo. Você se lembra do Santo dos Santos? O lugar que o sumo sacerdote entrava uma única vez. Para fazer o quê? Para apresentar exatamente as suas orações. As orações de um ano inteiro. E que ele ia lá uma única vez por ano, o chamado Yom Kippur. Mas agora, pelo sacrifício de Jesus, nós podemos acessar o Santo dos Santos. E para isso eu queria que você fosse comigo, meus irmãos, ao capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Porque tem muitos bereanos entre nós, amém? E glória a Deus por isso. Então tem que ser mesmo. Onde está isso na Bíblia, pastor? Tem gente que pergunta, né? Pastor, pode orar em voz alta? O diabo vai ouvir? Meu irmão, quando nós oramos, nós estamos na presença do Altíssimo. Na presença do Altíssimo. Face a face com o Senhor. Capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Que achou? Diga amém. Nós vamos ver ali o verso de número 19. Olha só o que o autor diz. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Portanto, agora o acesso foi aberto, o caminho foi aberto, e pelo sangue de Jesus, nós temos acesso a este lugar santíssimo. Por isso diz Paulo, lá em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso de número 17, orem continuamente. Ora, se a alegria é essa constância, para que eu consiga manter essa constância, isso não vem de mim. Eu não tenho capacidade de lidar com os meus sentimentos. Eu não tenho capacidade de lidar com o medo, eu não tenho capacidade de lidar com o fracasso, com o medo da morte, com o medo do desconhecido, eu não tenho capacidade. Mas em Cristo, pelo sangue do Cordeiro, eu entro no lugar santíssimo e coloco diante do meu Pai. Eu não estou diante de um Deus déspota que não está nem aí para mim e que não está nem aí para as questões da humanidade, mas é aquele a quem me chama de filho e me deu o direito em Cristo de chamá-lo de Pai. É com este que agora eu passo a falar. Em oração agora eu chego na presença do Altíssimo para apresentar, Senhor, eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Pai, tem sido difícil. Pai, eu tenho sentido medo. Seja lá qual for a sua dificuldade, com orações e súplicas, disse o apóstolo Paulo. Para que diante disso, em colocando na mão do Pai,
a paz que excede todo entendimento venha sobre nós. Quantos viajam de avião com certa frequência aí? Já viajou? Você já deve ter passado por uns perrengues já, né? Você está lá no avião, bonitão, está chegando lá a aeromoça. Hoje já acho que não tem mais isso, né? A pandemia deu uma chacoalhada. Mas ela vinha lá, cachorro quente para o senhor? Um miojinho para a senhora? Né? O que vai ser hoje e tal? E aí você vai lá comendo, aí na hora que você está com o copinho na mão, que você vai beber o avião daquilo, aí você joga tudo para lá. Meu irmão teve um voo uma vez que eu estava sentado aqui no corredor, tinha outra cadeira, o avião deu um chacoalhão tão assim, de respeito, que eu fiz assim, eu bati a cabeça no banco do lado aqui. Não foi uma pancada, graças a Deus, mas deu para dar uma... Ainda bem que não foi a cabeça do vizinho, né? Mas que chacoalhada. E eu me lembro que no início, isso para mim, assim, era meio que... Nossa, meu Deus do céu, né? Agora eu vou morrer. Minha esposa tira o sarro de mim até hoje, que uma viagem que nós fizemos, não é de férias, o avião estava indo e de repente ele deu aquela... Sabe quando ele... Parece que você está na montanha-russa, que ele faz assim e depois sobe de volta, né? Que vem aquele frio na barriga. E quando isso aconteceu, a minha reação primeira foi abraçar o banco da frente. Como se fosse resolver alguma coisa, né? O banco fosse, né? Mas com o tempo, meu irmão, as experiências, não é, foram fazendo perceber que assim, isso vai acontecer, mas o avião não vai cair não. Pelo menos não por isso. Pode ser por outro motivo, mas não por isso. E aí quando isso vai acontecendo, você vai ficando o quê? Menos preocupado. O friozinho na barriga vem, eu confesso, até hoje. Mas é mais uma. Esses dias meu pai pegou um também e falou que lembrou de mim. Não é? Dá um medinho. Mas aí o que acontece? Você está voando e a pessoa do lado está morrendo de medo, passando por aquilo que você já passou, e você olha para ela e fala, calma, vai ficar tudo bem. Eu acho que a pessoa olha para você, vai ficar tudo bem, teu nariz, rapaz, estou morrendo de medo aqui, meu Deus, não é? Mas você já experimentou e agora não só está tranquilo, como agora, pela graça de Deus, é capaz de tranquilizar aquele que está passando por isso. Por isso, orações e súplicas, meu irmão, porque você vai experimentando esses chacoalhões que a vida vai dando em pleno voo, e você vai vendo que há algo que não deixa com que esse avião caia. E esse algo, meu irmão, não é a tecnologia, não é isso, não é a capacidade, mas é a mão poderosa de Deus que sustenta a minha vida e a sua. Isso vai fazendo com que a gente perceba que vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena esperar nele, ainda que as coisas se montem e se apresentem totalmente diferentes. Como eu tenho certeza que você também, em algum momento da vida, já experimentou. O avião caiu, meu irmão? Não. Porque a mão de Deus é sobre a sua vida. Por isso, orações e súplicas. Ora, como é que eu vou me manter constante e firme na fé? Ora, usando das disciplinas que Deus nos ensinou, a maneira como nós amadurecemos e nos relacionamos com o Pai. Uma delas, a oração. E lembrando que a oração não é o muito falar, a oração também não é o silêncio tão somente, mas a oração, meu irmão, é um estado, é um lugar. E que lugar é esse? A presença do Altíssimo, porque somos pelo sangue de Jesus transportados ao trono da graça. E a Epístola aos Hebreus diz para mim e para você que nós podemos chegar até o trono da graça com confiança, confiantes, sem medo. Ai, pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz. Como é que o senhor fala que eu posso ir sem medo? O senhor não sabe o que eu fiz esses dias? Lá em Hebreus, no capítulo 10, meu irmão, onde estávamos agora há pouco, a palavra do Senhor diz a partir do versículo 15: o Espírito Santo nos testifica a este respeito, e primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais.
onde estes pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios por eles, porque Cristo já pagou. E agora, meu irmão, com o coração arrependido, nós podemos chegar ao trono da graça, porque seremos acolhidos, não seremos rejeitados, mas pelo Senhor acolhidos, corrigidos, porque um pai corrige o seu filho, orientados, porque o pai quer ver o filho, não é, seguindo por um bom caminho. Assim Deus é comigo e com você. Por isso, dos pecados que foram perdoados, já não há mais demanda por sacrifício. E glória a Deus por isso. E é então, nesse sentido que diz Paulo, orem continuamente. Porque para você sair dessa situação que tem tirado você do eixo, é Deus quem faz. No caminho da oração. Orações e súplicas, deixando ser conhecido por Deus e colocando aos seus pés as nossas orações e súplicas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei quem é a pessoa que você tem referência na sua vida, pode ser teu pai, tua mãe, tua avó, teu avô, alguém que você conhece. Quem é a pessoa que é uma referência na tua vida, que quando você tem problema, você vai até ela e essa pessoa resolve? Tem uma propaganda de rádio que fala que a Pancron resolve. Você já ouviu essa propaganda? Tem alguém que você está com algum problema, você chega perto, no meu caso são os meus pais, né? O negócio está meio... Eu vou lá. Ô mãe, ô pai. Aí só eu escuto assim, fala Rodrigo. E aí a gente expõe o problema, e aí aquele problema, às vezes, dependendo da reação, dependendo do que é, mas vem o quê? Começa a se encaminhar uma direção da solução. Isso não dá tranquilidade? Você não pensa, vou falar com ele de novo quando tiver o problema, vou falar com ela de novo quando tiver o problema. Não vou? Assim é com Deus, meu irmão. Porque Ele que nos encaminha para a solução dos anseios e problemas que a gente tem na vida. E Paulo continua no capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses, agora no verso 18. No verso 16 ele diz, alegrem-se sempre e orem continuamente para que se mantenham alegres, ou seja, constantes. E no verso 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Meu irmão, todo aquele que procura pelo Pai, ele encontra a sua resposta. Todo aquele que busca a face do Pai, ele encontra o que procura. Ainda que não seja da maneira como ele pensa, mas ele encontra em Deus caminho, solução, direção, cura, restabelecimento. Através das orações e súplicas diante de um Pai que nos ama. Este é o Pai que trata das nossas feridas. E por isso o apóstolo Paulo diz, já sabendo da resposta que vem do Senhor, ele diz, e deem ações de graças por todas as coisas. E o que é ação de graças, meu irmão? Se não manifestação de gratidão a Deus. É dizer a Deus muito obrigado, é manifestar a Deus o sentimento e a percepção de que não foi você e não foi a tua capacidade, mas foi Deus que interagiu e de maneira sobrenatural para mudar a minha realidade e a sua. E diante disso, o que vem? A gratidão. Mas nem todos, não é? Manifestam gratidão. Por isso o apóstolo Paulo diz, deem ações de graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Do mesmo jeito que ele diz, alegre-se sempre, porque tem dias em que você não vai se alegrar, agora ele diz, deem graças em todas as circunstâncias. Porque pode ser que você não o faça. E o apóstolo Paulo está te lembrando, não deixe de o fazer, porque é Deus quem cura. E aqui eu queria lembrar aos irmãos de um episódio narrado em Lucas, no capítulo 17. Vá comigo lá para o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17, meu irmão. Como é bom, não é?
ter a Sagrada Escritura e poder nela meditar e conferir, porque há muitos falsos profetas hoje em dia, irmão. Então, confira, seja bereano mesmo. Capítulo 17 do Evangelho segundo Lucas. Quem achou? Diga amém. Oh, glória. Os irmãos estão ficando rapidinho. Amém. Tá vendo como é bom o exercício aí, ó? Vai desgrudar as folhinhas, né? Que às vezes você vai ler, pegar a Bíblia emprestada do irmão, as folhas tá tudo grudada, né? Porque não tá dando a manipulada aí na Sagrada Escritura, né? Capítulo 17. Olha só o que diz a partir do verso 11. Vamos ver uma história que certamente você vai se lembrar dela. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos seus pés, ou aos pés de Jesus, e lhe agradeceu. E este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. E então ele lhe disse: levante-se e vá, pois a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. Bom, você lembra desse episódio, eu tenho certeza, não é? Em que 10 leprosos, na direção de Jesus, pediram e suplicaram, não é? Por cura. Que diante de todos os milagres e feitos extraordinários que Jesus tinha naquele tempo, eles fossem alvo agora de Jesus, não é? Alcançados por esse poder miraculoso que se manifestava em Jesus. E aí eles foram até Jesus: mestre, chamam de mestre, e eles dizem: tem piedade de nós. Ora, o que é que nós fazemos quando nós oramos e clamamos, suplicamos diante do Senhor, senão que Ele tenha piedade e faça parar essa dor tão latente? Senão a súplica de que Ele faça parar essa situação em que você está vendo se desmoronar toda a família. Qual é o clamor que se tem e que se apresenta diante de Jesus, senão tem piedade de nós, mestre? Olha para mim aqui, que estou nesse tumulto todo aqui, e não estou conseguindo administrar isso. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer com essa criança, eu não sei o que fazer com esse marido, com essa esposa, eu não sei o que fazer com essa situação no trabalho, na família, na igreja. Eu não sei o que eu faço. O que está por trás de expressões como essa, se não tem piedade? E por que tem piedade? Porque as mãos do Senhor, ela tem todo o poder. A Bíblia diz que basta uma palavra do Senhor para que a realidade seja transformada. Quando o Senhor, na sua vontade soberana, se movimenta, irmão, pode ter porta fechada, pode levantar demônio, pode levantar resistência, pode levantar o que for. Porque o Deus soberano, Ele mesmo, diz em Efésios no capítulo 1, Ele mesmo faz se cumprir a sua vontade. Quem pode contra o Senhor? Uma pergunta retórica, não é? Quem pode parar a mão de Deus a se mover? Por isso, quando nós vamos ao Senhor com orações e súplicas, o que nós estamos pedindo a Deus? Se não tem piedade, Senhor, tem piedade de nós. Talvez, pastor, faz 5 anos que eu convivo com tal situação. Outros 10 anos, outros 12, como aquela senhora, 18 anos, a outra com 30, não importa o tempo. Mas qual é o clamor? Se não tem piedade. Porque no começo, meu irmão,
se manifesta dentro de nós uma tentativa de lidar com isso sem conflitar com a nossa fé. E aí assim, não, se Deus não fez é porque Ele realmente, não é, tem a hora certa, vamos ficar calmos, está tudo bem, louvado seja o Senhor, primeiro dia. Segundo dia, amém, está tudo bem. 13º dia, Senhor, louvado seja o teu nome. 20º dia, Senhor, louvado seja o Senhor. No 30º, 40º, Senhor, tem piedade, porque já não se aguenta mais. E Deus esqueceu de qualquer um de nós, irmão. Nas palavras de Jesus, estudamos isso terça-feira passada. Ele diz que olhe para os passarinhos. E quando Jesus diz olhe para os passarinhos, é maravilhoso, porque é o Criador, agora contemplando a beleza da sua própria criação e dizendo a mim e a você, olhe para o que eu fiz. O passarinho não trabalha. Não é que o passarinho é um sem vergonha vagabundo. Mas o que Jesus quis dizer é que o passarinho não semeia, o passarinho não rega, o passarinho não põe inseticida, o passarinho não vai lá fazer a colheita, mas ele é alimentado, apesar de não trabalhar. Os lírios, quando o Senhor Jesus aponta para eles, ele diz, olhe para esses lírios. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, foi capaz de se vestir de uma maneira tão graciosa e majestosa como esses lírios que o Senhor, o teu Pai, o Criador de todas as coisas, colocou sobre essa planta. E é uma planta tão abundante. Passarinho você vê para tudo que é lado, meu irmão. Eu comentava com os irmãos aqui, a gente vê esses passarinhos meio marronzinho, meio... Não é canário, como é que chama isso aí? Tem a pomba? Sabiá? Não, tem aquele mais... Rolinho, pardalzinho, dá o nome que você quiser dar aí. Né? Uma viagem que eu fiz para um outro lugar, não tinha desses, só tinha um passarinho, aquele corvo. Era corvo para tudo que é lado, você olhava assim, né? Nos filmes, quando aparecem corvos, você fica com medo, não fica? Porque é meio coisa de terror, assim. Aí eu olhei assim e falei, bicho, vai dar ruim. Mas é porque o lugar era diferente. E Jesus disse, olha para os passarinhos, meu irmão. Olha para as plantas e para as folhas. Será que Deus não vai cuidar de mim e de você? E diante desse clamor de tem piedade de nós, qual foi a resposta de Jesus para eles? Podem ir lá se apresentar para os sacerdotes. Pode ir, pode ir. E a Bíblia diz que no caminho, na obediência, no percurso, eles foram purificados da sua lepra. Não foi um e não foram 2, mas os 10, no percurso, foram purificados da sua lepra. E de repente volta um. E este meu irmão, fez aquilo que exatamente, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo, tanto ali em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, quanto em Filipenses, no capítulo 4. Ele está dizendo o seguinte: deem ações de graças em todas as circunstâncias. Aqueles 9 talvez não tivessem percebido, mas no caminho, epa, você estava meio, não é, branco, com aquela sujeira ali da lepra, olhou assim e falou, uai, cadê? Aí o outro, cadê o quê? Cadê o seu? E aí eles, oh! E o samaritano. Bem interessante o fato de ser samaritano, não é? Ele volta. E no verso de número 16, ele faz algo, meu irmão, que é o que Paulo está nos orientando a fazer. Verso 16, a Bíblia diz que este, o samaritano, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Sabe, às vezes, já aconteceu comigo algumas vezes, eu fui almoçar com algumas pessoas, e na hora de pagar a conta, né, um abençoado lá, estava animado aquele dia, ganhou o bônus na empresa, ou sei lá, estava feliz, ele falou, pode deixar que eu pago essa é comigo. Eu falei, amém, então paga aí, obrigado. A gente aprende que não pode insistir, não, deixa que eu pago, aí fica aquela coisa, deixa que eu pago, não paga aí, não, deixa que eu pago, então paga. Não é? Ele foi lá e pagou. Aconteceu comigo algumas vezes já. E a gente fica meio acanhado, meio sem graça, e fala assim, obrigado, a próxima é minha.
O que este homem fez com Jesus não foi dizer, obrigado, a próxima é minha, hein, Jesus? Ó, próxima vez aí sou eu que vou, né? Falar para o senhor se apresentar ao sacerdócio. Ah, aprendi, hein? A mágica. Não, mas ele faz o que aquele que crê em Deus, aquele que experimentou da graça faz. A Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Você entende o que essa expressão quer dizer? Prostração, meu irmão, é adoração. Naquele tempo, ninguém se prostrava diante de ninguém, somente diante de Deus. E ao se prostrar aos pés de Jesus, aquele homem não somente estava ali dando ações de graças, mas reconhecendo a deidade, a divindade de Jesus. Por isso ele se prostra aos pés de Jesus e agradece. E eu não sei você, meu irmão, mas não deve ter sido... Olha para essa situação, imagina, porque a Bíblia ela não pode ser lida sem que você, né, na sua cabeça, imagine a cena e entre dentro dela. Não é assim, obrigado, Senhor Jesus, amém. Eu estou indo embora, viu? Glória, graça e paz, irmão. Volto semana que vem no culto, tá? Não é isso, irmão. Vai saber quantos anos esse homem tinha lepra, vai saber, e ele era rejeitado, ele não podia viver entre as pessoas, tem toda a implicação do fato de ter, né? Como é que se chama hoje a doença? É hanseníase? É um nome difícil, né? Vamos falar da lepra. Toda a implicação de alguém que tem lepra, irmão. O sujeito tinha que andar com um sininho, balangando, dizendo, leproso, 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 quando ele andava pelos lugares, para que ninguém se aproximasse. Essa era a maneira, meu irmão, de conter essa doença. Imagina a situação. Você andar para ele dizer, pecador, pecador, pecador. Chega perto não, contagia, pecador, 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 pecador. Mas Jesus transformou a vida dele. E ele percebeu o que aconteceu. Mudou a história, mudou o rumo. E agora ele se prostra aos pés de Jesus e agradece. Eu não tenho dúvidas que as lágrimas não foram contidas. Eu não tenho dúvidas que a voz tenha embargado e ele tenha falado, Jesus, eu não conseguirei falar mais, obrigado. Porque eu vou chorar, eu vou chorar. Tem gente que vai chorar e vai começar falando fininho. Eu acho que eu sou assim. Quando eu me emociono, a voz vai ficando... Que momento maravilhoso, irmão. Quando o regenerado se põe aos pés de Jesus para agradecer. Porque ele foi purificado. E o que o apóstolo Paulo tem dito ali, nessas duas epístolas que nós lemos, é isso. Prostre-se aos pés de Jesus e agradeça em todas as circunstâncias. Ah, pastor, o milagre ainda não chegou, não. Em todas as circunstâncias. Mas, pastor, a parada está meio difícil aqui para mim. Em todas as circunstâncias. Quando nós aprendemos a agradecer, nós também aprendemos a perceber o que passa reto diante dos nossos olhos, mas que Deus de maneira graciosa vem fazendo todos os dias, na minha vida e na sua. Eu queria convidar os irmãos do louvor para nós cantarmos uma música. E enquanto eles vêm se dirigindo para cá, eu queria que você, nessa noite, pensasse acerca dessa orientação que o apóstolo Paulo nos trouxe. Meu irmão, não são todos os dias que a alegria está no seu auge. Não são todos os dias que nós vencemos, que nós conquistamos, não é? Tem dias, e esses dias chegam. Se não tem sido o dia de hoje para você, e não tem sido essa semana, esse mês, os últimos anos, em que nós somos vencidos por muitas coisas. Isso não demonstra que Deus se afastou de nós. Isso não demonstra que nós não temos sido suficientemente capazes, porque de fato nunca fomos. Mas demonstra o que também está escrito em Hebreus, no capítulo 10. De que Deus aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados.
você e eu estamos sendo, meu irmão, santificados. Num processo que é doloroso, num processo que aperta o coração, faz e promove sofrimento, porque nós estamos deixando a imagem deste mundo tenebroso e dia a dia, por obra do Espírito Santo, sendo moldados à imagem do Altíssimo, à imagem de Cristo, porque nós fomos feitos para Ele, para o cumprimento das suas boas obras. Por isso eu queria que você, nessa noite, meu irmão, se lembrasse de todas essas coisas que às vezes a gente bota num quartinho e fecha a porta, que a gente tenta evitar a todo custo, não deixa ninguém conhecer, fecha a porta para ninguém ver essa coisa horrorosa. Mas que hoje você permita que isso seja conhecido do Senhor, para que você volte à sua estabilidade na fé, à constância em Cristo. Através de súplicas e orações, a realidade de uma vida estragada, destruída, seja agora restituída, reconstruída pelo Senhor. Para que todas essas áreas que têm sido tão nocivas na vida de todos nós, esse medo, essa angústia, essa sensação de rejeição, tudo isso se coloque nas mãos do Senhor. Mas Pai, eu não fui levantado para ser dessa maneira tratado, porque eu tenho isso, eu posso aquilo, porque Senhor, e tantas coisas que sobem ao coração. Nessa noite, meu amado, o convite que Deus nos faz através da sua palavra é que nós nos lancemos aos pés de Jesus, sem ressalvas, sem restrições, mas pulemos como aquela criança que se lança aos braços do Pai, sem nenhuma preocupação se vai cair, se vai voar, se vai flutuar, porque conhece e confia no Pai. Mas se lance nos pés do Senhor, e a Ele, meu irmão, minha irmã, entregue toda a preocupação, todo o medo, toda a angústia, para que possa experimentar da paz que excede todo o entendimento, com orações e súplicas, porque Deus não tem tirado os olhos da sua vida. Deus tem visto e conhece no detalhe, não só o que vem acontecendo, mas o que está por vir. E é Ele, com as suas mãos poderosas, quem sustenta a sua vida. Por isso, com os olhos fechados, aí onde você está, meu irmão, vamos louvar ao Senhor.